Fala pessoal, vamos lá para mais uma atualização. Resolução da diretoria colegiada Anvisa número 1002 de 15 de dezembro de 2025. Então essa RDC, pessoal, ela veio para dispor aí sobre os requisitos e boas práticas de funcionamento para serviços que prestam assistência odontológica. Então ela é uma RDC própria da odontologia, específica para odontologia, tá ok? Bom, vamos iniciar falando isso um pouco sobre abrangência e aplicação. O alcance dessa RDC, ela é nacional, tá? Então ela aplica-se a todos os serviços de assistência odontológica em saúde humana, tá ok? Na parte aí público, privado, civil, militar, ensino e pesquisa, tá? As unidades abrangidas, ela inclui estabelecimentos fixos, móveis, transportáveis, portáteis, atendimento escolar e outros serviços de saúde que prestem, né, assistência odontológica, tá? E também os laboratórios aí de próteses, né, que devem cumprir aí os requisitos específicos definidos aí pelo capítulo 6º da norma, tá ok? Bom, primeiro ponto importante, classificação de complexidade. A RDC ela trouxe essa classificação, que se classifica como em A e B, tá? Na A está ali ambiente de assistência sem anestesia, que aí a gente pode dizer que já entra diretamente aí para a ROF. Consultório individual classe 1, com ou sem sedação inalatória. Consultório individual classe 2, com sedação endovenosa. E consultório coletivo e sala de imagem odontológica, tá ok? Complexidade B, aí é exclusivamente para centro cirúrgico odontológico, tá ok? Então, atente-se bem a essa questão de tipos de classificação, né? E quais são as suas finalidades, né? Se ela, com ou sem sedação inalatória, isso muda tudo na RDC. Lá na frente a gente vai entender mais um pouco sobre isso. E a responsabilidade técnica, né? A responsabilidade técnica e documentação, o RT, ele tem que ser um RT único, tá? E o responsável legal pela empresa, ele deve designar um cirurgião dentista como responsável técnico. E também deve ter agora um responsável técnico substituto. Caso aquele responsável técnico não esteja disponível no momento, ele tem que ter um responsável substituto, tá ok? Que é obrigatório se houver mais de um dentista no serviço. Então você tem ali, ou trabalha em uma clínica que tem 2 salas, ou tem uma sala e atende 2, 3, 4 dentistas, né? Ali, fragmentação de horários. Precisa ter um responsável técnico, óbvio, e um responsável técnico substituto, tá ok? E tanto falam aí de SDBPF, o que é isso, né? É uma série de documentos de boas práticas. E aí ela vem muito enfática, né? A RDC ela vem muito enfática nas questões documentais. Então são documentos mestres que devem conter o PBA, depois vamos falar todas essas siglas lá na frente, PGRSS, PGTS, o plano de segurança do paciente e protocolos técnicos, que é as famosas POPs, tá? E essa revisão desses documentos, eles devem ser revisados no mínimo a cada 2 anos. Então, a cada 2 anos tem que ter toda uma revisão, novamente, elaboração e assinatura aí do responsável técnico que estiver ativo no momento, tá? Falando aí sobre as siglas, né? Os documentos, eles devem ser adequados à realidade e assistência prestada no serviço, né? E conter minimamente projeto básico de arquitetura aprovada pela Vigilância Sanitária competente, tá? Que é o PBA. Gestão de recursos humanos com a descrição de cargos e funções, fichas funcionais atualizadas, comprovação de formação profissional de cada dentista, cada profissional que esteja trabalhando ali dentro, controle de saúde ocupacional e capacitações obrigatórias. Então, existe agora capacitações obrigatórias, tá ok? Não pode fugir disso. Capacitação em biossegurança, capacitação em emergências médicas, tá? Vamos lá para o terceiro. Plano anual de educação permanente, com registro de capacitações realizadas pelos profissionais. Então, você vai ter que ter um plano anual de educação permanente da sua clínica, justamente. Contratos com licenças e qualificações dos serviços terceirizados. Plano de monitoramento e controle da água, com apresentação dos registros. Então, você vai ter que ter o monitoramento e o controle da água, tá? Você vai ter que ter o monitoramento de limpeza e manutenção da caixa d'água, certo?
Você vai ter que ter contrato com essas empresas, tanto de ar-condicionado, como de monitoramento da água, como de inseticidas, né, de controle de pragas, tá? Controle de vetores e pragas urbanas, como eu acabei de falar. Plano anual de manutenção preventiva e corretiva da edificação e instalações com apresentação de registro. Então você vai ter que ter também um plano anual de manutenção preventiva e corretiva da edificação. Isso eu estou falando para todo mundo. Quem é todo mundo? Classe 1, 2, consultório coletivo, sala de imagem radiológica, odontológica, centro cirúrgico e ambiente de assistência sem anestesia. Todo mundo vai ter que ter isso aqui, tá ok? E quanto à estrutura física, Rafael? O que fala a nova RDC? Vamos lá. Consultório sem anestesia, ele tá ali, que eu citei, né, que poderia ser da ROF, ele tem que ter no mínimo 7,5 metros quadrados, tá ok? E ele não traz aqui distância mínima de um lado ou de outro. Individual classe 1, né? Aquele consultório individual classe 1, com ou sem sedação, certo? Ele vai ter 9 metros quadrados e uma das áreas, a dimensão mínima tem que ser de 2,20, tá ok? Então uma das paredes, trocando em miúdos, ela vai ter que ser de 2,20, no mínimo de 2,20, tá? A menor metragem. A classe 2, 12 metros quadrados. Então se você trabalha ali, quem é a classe 2? Se você trabalha ali com sedação, consultório individual classe 2 com sedação endovenosa, então ele vai trazer quanto de metragem? 12 metros quadrados, com a dimensão mínima de 3 metros, tá? Box coletivo, né? Esse box coletivo, ali a gente tá falando mais sobre escola, faculdade, ele tem que ter no mínimo 9 metros quadrados, tá? Ali com a dimensão mínima de 2,5 em uma parede. E aqui tem um alerta, a divisória dos coletivos, ela tem que ter no mínimo 2 metros entre as cadeiras, tá? E a sala cirúrgica, no mínimo 20 metros quadrados, e a dimensão mínima de parede entre 3,45, a dimensão mínima da parede, tá ok? O pé direito, pessoal, do centro cirúrgico, ele tem que estar ali no mínimo a 2,7 metros, tá? Então, fiquem atentos. Quem tem 360 dias a partir do dia 15 de dezembro, então vai ter até dia 11 de dezembro de 2026 para se adequar. E quem é novo já tem que entrar adequado, tá? Então, se você aí é um dessas classes, né, você tem que se adequar aí, tem praticamente um ano para se adequar. Mas essas normas aí é que vão ser vigentes. Quanto ao processamento de dispositivos médicos, né, a gente está falando de uma RDC odontológica. Aí vem a Anvisa e me coloca processamento de dispositivos médicos, né? Isso aí, sinceramente. Por que não processamento de dispositivos odontológicos, né? Sempre tem que colocar um médico no meio. Mas isso aqui é biossegurança, tá ok? Até porque o médico não usa uma alavanca reta para fazer uma extração dentária, né? Então coloca aqui processamento de dispositivos médicos. Lá na RDC traz muito DM. O que é essa DM? Dispositivo médico, tá? Processamento de dispositivos médicos, biossegurança. Então tem que ter o quê? Quais são as estruturas permitidas? Bancada setorizada. Então ela tem que estar lá suja, separada, suja, limpa, com barreira de 50 centímetros de altura. Então você tem que ter uma barreira entre a parte suja da limpa. Pode ser uma bancada só, mas você tem que dividi-la ali com algum tipo de divisória. Geralmente o pessoal usa acrílico, né, com 50 centímetros de altura, porém apenas para consultório classe 1, tá ok? Com ou sem sedação. Consultório classe 1 tem que ser usado, tá ok? Sala única exclusiva, 0,50 metros quadrados,
por equipo. Então ela tem que ter ali uma áreazinha de 0,5 metro quadrado por equipo, mínimo de 4,8 metros quadrados. Isso aqui a gente está falando de sala, né, de esterilização, tá? 2 salas separadas, recepção, vai ter que ter 2 salas separadas, né? Aí seria a área suja, a área limpa, o expurgo, né, e a área de esterilização. Recepção, limpeza, preparo, esterilização, né? Então você vai ter que ter recepção e limpeza, vai ter que ter uma sala para recepção e limpeza e uma sala para preparo e esterilização, tá? Tem que ser separada essas salas aí, tá ok? Proibições absolutas. Uso de estufa já está proibido, continua. Caixa de luz ultravioleta para esterilização, não. Saneantes à base de aldeídos para desinfecção, também não. E uso de lavatório de mãos para processamento de DM, também não. Tá ok, pessoal? Então quem usa aí sua pia como copa, junto com a esterilização, eu vejo muito, esquece isso, vamos adequar. Monitoramento e esterilização, vamos lá. Aqui agora entra a regra de monitoramento. Agora precisa ter monitoramento, toda a esterilização. Qual é a frequência biológica? Monitoramento semanal com indicador biológico no primeiro ciclo do dia. Então você vai pegar ali uma vez por semana, colocar um indicador biológico no primeiro ciclo da semana. Segunda-feira vai fazer o primeiro ciclo, coloca um identificador biológico, tá? Um indicador biológico. Vai ter que comprar a centrífuga, vai ter que comprar os indicadores, vai ter que comprar as fitas, vai ter que comprar tudo, tá ok? Então fez semanal, vai ter a etiquetinha, destaca a etiquetinha do vidrinho, coloca lá no caderninho e vai sempre anotando, tá? Monitoramento químico. O integrador tipo 5 ou 6 em todas as cargas. Toda vez que você for esterilizar, tem que ter um integrador tipo 5 ou tipo 6, tá ok? Em todas as cargas. Teste de vácuo, aí para as autoclaves, né, com bomba a vácuo, tem que ser feito um teste diário aí no primeiro ciclo. E a rastreabilidade são os registros arquivados por no mínimo 5 anos. Então todo esse teste químico, teste biológico, você vai colocar na sua pastinha e vai deixar ali por no mínimo 5 anos, né, para quando a Anvisa vier ou tiver algum outro problema, ter acesso a essa rastreabilidade. Dentro da câmara do esterilizador, quando as embalagens utilizadas forem papel grau cirúrgico, devem ser organizadas de forma que, se estiverem lado a lado, na posição vertical, então ela vai estar lado a lado, tá? Em que o papel esteja em contato com papel e plástico em contato com plástico. Isso não serve só para esterilização, mas também para condicionamento. Sempre papel com papel, plástico com plástico, tá ok? Se os pacotes estiverem dispostos na posição horizontal, deitados, né, é proibido o seu empilhamento. Então não pode mais empilhar, tá ok? No seu artigo 7.9, o pacote submetido à esterilização deve ser identificado por meio de etiquetas. Vamos ter que ter etiquetas em todos os pacotes, não é no ciclo, é nos pacotes, tá? Então a etiqueta ela deve ser aplicada sobre a embalagem, na parte plástica, né? Na embalagem de grau cirúrgico, a etiqueta deve ser fixada sobre a face plástica. Em embalagem de papel grau cirúrgico é permitida a identificação diretamente na embalagem, desde que realizada com caneta adequada. Neste caso, aquela caneta esterilizável. A caneta deve ser aprovada para uso de processamento de esterilização conforme as especificações técnicas do fabricante. A identificação deve ser realizada antes do processo de esterilização, evitando o risco aí de comprometimento da embalagem, tá? No artigo 80, pessoal, a etiqueta de identificação dos pacotes submetidos à esterilização devem ser capazes de se manter legível e afixada nas embalagens durante a esterilização. Então a etiqueta tem que ser esterilizável também, tem que aguentar a temperatura, tá? Geralmente é daquele vinil ou do mesmo material que a gente coloca as etiquetas de nomes ali nos instrumentais. Armazenado aí até o fim, até o momento do uso, tá? E esse momento do uso também mudou, né? Mudou. Eu vou trazer um pouquinho mais à frente. Mas só trazendo um spoiler para vocês, o uso ele saiu de 7 dias para 6 meses, tá? Acondicionando de forma correta. No artigo 81, a etiqueta de identificação
dos pacotes submetidos à esterilização deve conter, no mínimo, data de esterilização, nome do responsável pelo preparo, lote de carga de esterilização determinado pelo próprio serviço, tá? Para controle interno dos pacotes submetidos aos mesmos processos, né? De forma a permitir a rastreabilidade, tá ok? E também identificar o DM ali incluído no pacote, se a embalagem não for transparente, tá? Então, se a embalagem não for transparente, vai ter que ticar ali o que tem lá dentro, certo? Caso contrário, vai ter que colocar bonitinho ali o lote. O lote, a própria clínica pode fazer. Como é que você pode fazer esse lote? Você pode utilizar a primeira letra do nome, do dia e a data. Então, isso nunca vai bater, isso vai ser infinito, né, dessa forma. Então, você pode colocar lá, hoje é segunda, vamos fazer um exemplo aqui. Segunda, dia 20 de dezembro de 2025. Você vai botar lá S de segunda, 20, 12, 25, certo? Amanhã é terça, T, né? E aí, se você vai fazer 3, 4 ciclos no dia, S, a data, 20, 12, 25, S2, 20, 12, 25, S3, então você sabe que é de segunda, o número após a letra é o ciclo que você está fazendo e a data do dia. Então você vai ter aí lote infinito, tá ok? E isso tem que estar descrito na POP, como é que deve ser feito, tá? Então na POP de esterilização você vai colocar, o lote deve da seguinte forma, aí você vai colocar lá bonitinho, S significa o dia da semana, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Sexta você pode botar SX, né? De sexta, por exemplo. Sábado, você pode botar SB, né, se você trabalhar no sábado, entendeu? E assim sucessivamente. O importante é que esteja na POP, descrito como o que é cada coisa. Segurança do paciente e emergência. Aqui a gente vê um grande avanço, uma grande atualização. Segurança do paciente e emergência. Vai ter que ter POPs de segurança do paciente, tá? E boas práticas também, documento de boas práticas. Notificação de eventos adversos deve ser feita mensalmente pelo responsável técnico ou pelo núcleo de segurança do paciente até o 15º dia útil do mês subsequente. O que acontece? É obrigatório. Notificação de eventos adversos deve ser feita mensalmente pelo responsável técnico até o 15º dia útil, tá? Só não fala lá na RDC, não fala por onde. Óbitos e surtos devem ser notificados em até 24 horas. E assim, provavelmente direto para a vigilância sanitária, tá? A vigilância sanitária local deve trazer um fluxo. O DEA, desfibrilador automático, obrigatório em consultórios com sedação a partir de inalatória, tá ok? Vejo muita gente falando na internet aí, tem anestesia, tem que ter DEA. Não tem. Anestesia é uma coisa, sedação é outra, tá ok? Obrigatório em consultórios com sedação a partir da inalatória. Então, se você trabalha com sedação inalatória, tem que ter um DEA e outra série de coisas, tá? Classe 1 ou endovenosa na classe 2 e no centro cirúrgico. Poxa, Rafael, mas aí eu tenho um parceiro que traz o equipamento. Você vai ter que estar com a sala adaptada, porque tem outras coisas que não são só o DEA. Você tem que ter exaustor de gases, você tem que ter todo um preparo, tá ok? E ele trazer os equipamentos de emergência, monitor, DEA e uma série de outras coisas, né? Aí, lá na RDC não diz exatamente como ser feito se vier acontecer, fazer através de terceiros, mas dá para ser feito dessa forma. O núcleo de segurança do paciente, ele é obrigatório em serviços com 2 ou mais consultórios individuais e em instituições de ensino. Então, toda escola, toda faculdade tem que instalar um núcleo de segurança do paciente, tá ok? A partir aí de 2 ou mais consultórios individuais. Então, também, se você tem uma clínica ou uma clínica que tem 2 consultórios individuais, tem que ter um núcleo de segurança do paciente, tá? E aí você vai moldar de acordo aí, né, com a RT, se eu não me engano, a NR32, que traz essa questão do núcleo de segurança do paciente. Aliás, na NR32 é segurança do trabalho. Eu vou ver direitinho qual é a NR que traz a segurança do paciente.
Artigo 36. O consultório odontológico classe 1 com sedação inalatória ou consultório classe 2 com sedação endovenosa e o centro cirúrgico odontológico devem dispor de equipamentos de monitorização do paciente, monitor multiparâmetros e equipamentos de emergência. Parágrafo único, preste atenção. Os serviços citados no caput desse artigo devem dispor de, no mínimo, os seguintes DMs e equipamentos: termômetro, esfignomamômetro, que é o aparelho de pressão, estetoscópio, oxímetro de pulso ou de dedo, aqui fala de pulso, né? Aspirador de vias aéreas, suporte para fluido endovenoso, aquele suporte de soro, carro ou maleta para atendimento de emergência cardiorrespiratória, contendo ressuscitador manual tipo balão, autoinflável com reservatório e máscara, é o famoso AMBU, sondas para aspiração orotraqueal, materiais e medicamentos de emergência, não cita quais, e desfibrilador externo automático, DEA. Claro que para você ter um DEA e você ter um carrinho com medicações, você tem que ter treinamento para usar isso. E não né, corriqueiro dos odontólogos, dos cirurgiões dentistas, ter esse tipo de formação, né? Formação em emergência médica ali para a utilização de DEA. E a gente já está falando de um suporte avançado de vida, tá ok? A gente já sai um pouquinho do suporte básico ali por conta do DEA, tá? Aí só faltou falar que tinha que ter cânulas de intubação, né? Para completar aí o carrinho. Tecnologias, né? E radiação ionizante, então nada muda. Blindagem, né? A blindagem ela é dispensada em consultórios classe 1 e 2 que possuam apenas radiologia intraoral. Equipamento portátil permitido se usado com suporte de tripé ou parede e cabo disparador de 2 metros. Já tem alguns que já estão se adaptando a isso, já estão vindo assim. Opcional se houver certificação de segurança do fabricante. Levantamento radiométrico deve ser atualizado a cada 4 anos, tá? E proteção do paciente, colete pumbífero, deve ter equivalente ao mínimo de 0,25 milímetros de chumbo, né? Então nada mudou por aqui, só alguns detalhezinhos aí na questão do equipamento portátil, tá? A RDC já veio aí trazendo essa novidade, né? Que muita gente já está usando. O pulo do gato. Gente, LPD não precisa de licença sanitária inicial e nem do PBA aprovado, mas deve seguir aí a RDC 1002. LPB, né? LPD, Laboratório de Próteses Dentárias, tá? Água do equipo, ela deve ser obrigatoriamente potável. Eu continuaria com a água destilada, tá? Monitoramento de esterilização. O indicador biológico deve ser usado semanalmente no primeiro ciclo do dia. Validade da esterilização. Se houver estudo próprio de validação, o prazo pode ser mais tempo, mas o prazo padrão é de 6 meses, tá? Prazos de arquivo. Registro de monitoramento de esterilização e desinfecção química devem ser guardados por 5 anos. Então, esse aqui é os pulos do gato da RDC que eu trouxe para vocês. Disposições finais e prazos. Adequação. Prazo de 360 dias. Não sei porque não botaram um ano, mas tudo bem. Para adequação dos serviços existentes a partir da publicação, ou seja, até 11/12/2026. Novos estabelecimentos devem atender na íntegra a partir da data de aplicação. Então, se você está montando agora o seu consultório, já tem que entrar todo organizado, tá? Infrações. O descumprimento é infração sanitária, nos termos da Lei 6.437 de 1977. Tá? Então aí vem multas, vem uma série de questões, fechamento, lacra, uma série de descumprimentos aí, né? Claro que a depender aí do que aconteceu, certinho? Então, pessoal, a RDC, ela veio para organizar. Ao meu ver, ela traz muitas questões mais na parte de biossegurança, tá? Então, PGRSS continua como está, seguindo da mesma forma, fluxo, tá? Mudou muito aí, que veio obrigando aí ao monitoramento, que não era obrigatório, agora é obrigatório o monitoramento.
Emergência médica veio enfatizando bastante por conta da segurança do paciente. Núcleo de segurança do paciente, agora também tem que ser, é obrigatório, na verdade, acima de dois consultórios individuais ou para a clínica, escola e faculdades, tá? Se não, é o responsável técnico ali que resolve, tá?